Bom dia, tudo bem com vocês? Vamos dar início agora à nossa aula de geografia de hoje, tá certo? Pessoal, nós vamos trabalhar o nosso livro didático mais uma vez, mas hoje tem uma atividade bem legal para a gente fazer no final da aula, tá? Página 75, tá bom? Vamos lá para a página 75? Vou aumentar aqui um pouquinho da nossa letra, para que fique um pouquinho mais fácil de vocês visualizarem. Aí, agora ficou grandão, ficou bom, né? Vamos lá? As migrações e o crescimento das cidades. Vocês já fizeram uma avaliação falando um pouquinho sobre migrações? Lembra que vocês fizeram uma entrevista com pessoas que vocês conhecem que migraram de um lugar para o outro? Então agora vai ficar fácil, porque a gente vai colocar em prática aqui o nosso conhecimento, né? Vamos lá? Olha o que o nosso texto diz. Grande parte das pessoas que abandonam o espaço rural dirige-se para as cidades, principalmente para os grandes centros urbanos do país. Então, a gente tem aqui uma informação importante. Essas pessoas seguem em busca de melhores oportunidades de trabalho e de condições de vida nas cidades. Então, aqui até agora o nosso texto está falando que as pessoas que saem da zona rural, geralmente elas vão para os grandes centros urbanos do país ou para cidades próximas, né, para tentarem uma oportunidade de trabalho e ter uma melhoria nas suas condições de vida, tanto com saúde, educação, segurança, tá bom? No entanto, as cidades geralmente não estão preparadas para receber esse intenso fluxo de pessoas, não atendendo à demanda de moradias adequadas, emprego e infraestrutura. Sem os investimentos necessários, as cidades cresceram de maneira desorganizada, levando ao agravamento de diversos problemas, principalmente em sua periferia. O que é periferia? Aqui embaixo nós temos um verbete, ó. Periferia é a área da cidade mais afastada do centro, tá? Então, aquele lugar um pouco mais longe. É como se a gente aqui em Silvânia, a gente vivesse na periferia, porque a gente está longe do centro, né? A gente está um pouco mais afastado aqui, o nosso bairro onde fica a escola, o bairro São Sebastião. Vamos observar alguns exemplos disso. Então, vamos ver aí o que essa desordem, essa desorganização nos grandes centros urbanos tem provocado. Atenção, dá uma olhada nessa imagem. Você já viu uma imagem dessa lá na televisão? Quando chove e acontece esses deslizamentos. Eita, a língua da professora hoje está travada. Deslizamento de terra. Então vamos ver. Moradia inadequada. As famílias de baixa renda geralmente vivem nas cidades em condições precárias. Muitas delas residem em áreas de risco, como encostas de morro, onde podem ocorrer deslizamentos de terra em épocas de chuva, como mostrado na foto ao lado em Santa Maria, Rio Grande do Sul, em 2015. Outras famílias moram às margens de rio e córregos e suas moradias estão sujeitas a inundações. Então, a gente tem aqui um deslizamento de terra feito em uma encosta de morro. Muito complicado, porque é uma área em que não pode haver construção, as construções são feitas de qualquer maneira, tá vendo que tem muita lona, olha como que é o telhado da casa, me parece não ter estrutura nenhuma. Você acha que foi um engenheiro que construiu a casa nesse lugar? Será que foram os próprios moradores que fizeram a construção dessa casa, sem muito conhecimento técnico? E é isso que acontece, né? E as pessoas não colocam só a sua casa em risco, mas colocam suas vidas e a vida das pessoas que moram nesses lugares em risco. Professora, mas como que a gente faz? Não tem condição, as pessoas não têm dinheiro para morar num lugar melhor. Não tem dinheiro para morar num lugar melhor, mas as cidades precisam se organizar, se preparar para esse fluxo urbano, né? Dar oportunidades, fazer loteamentos em locais mais seguros. Igual aqui na nossa cidade, a gente tem essa vantagem, né? De tempo em tempo, a prefeitura faz algum levantamento das pessoas com uma situação financeira um pouco menor e faz a doação de lotes em lugares específicos,
tá? Em lugares preparados para isso. Abre um loteamento, faz doação de casas apropriadas para as pessoas, faz todo um levantamento, né, com as famílias, se elas têm condições mesmo de morar naquele lugar. Quando tem uma pessoa morando em situação de risco, vem um órgão da prefeitura e tenta amenizar esses impactos, né? Então, a ação social da prefeitura vem, trabalha, né? Faz todo um acolhimento das famílias, vê por que está tendo tanto risco, por que as pessoas estão vivendo nessas condições. Mas nos grandes centros urbanos, imagina aí uma cidade como o Rio de Janeiro, que a gente trabalhou esses dias lá em Português. Lembra que tinha um menino lá do morro? Será por que ele morava no morro? Sabe como é que tinha sido construída a casa daquele menino lá do poema? Né? Às vezes ele estaria sofrendo esse problema aqui, ó. Na nossa cidade tem alguns casos de deslizamento de terra, próximo às escavações, aos buracões, né? A nossa cidade, antigamente, ela foi muito escavada, então ainda tem esse problema dos buracões, né? As casas muito próximas. Então, a prefeitura sempre está de olho, às vezes tem que interditar uma casa ou outra por conta disso, tá? Mas vamos ver sobre o transporte. Transporte coletivo deficiente. Lembra que a gente está falando das grandes cidades do país, tá? Igual aqui na nossa cidade, não tem como a gente fazer uma comparação dessa de trânsito. Nós moramos no interior, então nós nem transporte coletivo temos, né? As pessoas se locomovem de a pé, de bicicleta, em automóveis particulares, no máximo um táxi. Mas a gente não tem esse serviço de transporte coletivo igual nas grandes cidades. Pensa aí em centros maiores, como Goiânia, Anápolis, tá? Que está mais próximo de nós aqui. Na maioria das grandes cidades, o serviço de transporte coletivo não atende a população com eficiência, pois faltam linhas, a superlotação dos veículos e os preços das passagens são elevados. Diante dessa situação, muitas pessoas dão preferência ao uso de veículos particulares. Isso provoca um constante aumento no número de automóveis em circulação, o que leva à formação de congestionamento cada vez maiores nas cidades, como vemos na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, em 2015. Olha a fileira de carro. Imagina você ter que ir para a escola, estar dentro de um carro desse, ter horário para chegar e nada de chegar, porque tá tudo parado o trânsito. Ou as pessoas que trabalham, imagina o quanto elas têm que acordar cedo para não pegar esse pico aqui, ó, na hora de próxima à hora do seu trabalho, né? Então é um desgaste muito grande para as pessoas, né? Então, se o serviço de transporte da cidade funcionasse de uma forma mais adequada, se ele atingisse toda a população, se houvesse um planejamento, não existiria isso aqui, ó, esse engarrafamento, né? Vamos ver mais um pouquinho? Um ambiente cada vez mais poluído. Muita gente, muita poluição, né? Um número cada vez maior de veículos circula pelas cidades, emitindo gases poluentes que, com os gases expelidos pelas fábricas, estão entre as principais formações de poluição urbana. A concentração desses gases no ar acarreta problemas de saúde em muitas pessoas. Outro problema de poluição urbana são as descargas de esgoto e de resíduos industriais em rios que atravessam as cidades. Essas formas de poluição diminuem a qualidade de vida dos moradores das cidades. Ao lado, poluição do ar por indústria na cidade de Vista Alegre do Alto, em São Paulo, em 2016. Vamos trazer aqui um pouquinho mais para perto da gente. Quem já foi em Goiânia sabe que quando a gente está chegando lá próximo à cidade e começamos a avistar os prédios lá de cima, a gente vê uma massa muito grande de poluição. Você vê uma nuvem de fumaça em cima dos prédios, né? Geralmente quem mora no interior e vai para Goiânia volta numa dor de cabeça, e isso é justamente por conta desse ar poluído. Se você mora num grande centro urbano e pensa que vai estar livre de poeira, nada disso, né? A poluição é muito grande, muito grande. Então as pessoas ainda
usam muita energia elétrica, as pessoas que têm condição, porque deixam as janelas fechadas e colocam ar-condicionado nas casas, usa muito ventilador para fazer ventilação do espaço, para não deixar a janela aberta, para não sujar tanto as casas, né? Sem falar nos riscos da saúde, problemas respiratórios. Os grandes centros urbanos hoje têm vivido um problema muito sério com essa pandemia, porque além de não terem estrutura para suportar a questão do coronavírus, né? Eles ainda lidam com esses problemas respiratórios sempre, por conta da poluição. Então, as nossas vias respiratórias, elas precisam de um ar puro, de um oxigênio limpo. E como é que vai ter um oxigênio limpo? Uma cidade onde tem uma indústria que solta tantos poluentes. Ou em um lugar com tantos carros, como a gente viu aqui na foto anterior, né? Imagina a quantidade de gases tóxicos, né? Então é muito complicado. Outra coisa, a infraestrutura e os serviços insuficientes. Dá uma olhada aí nessa rede de esgoto, próxima às casas, a céu aberto. Olha cada casa com seu cano jogando os dejetos das pessoas aqui, ó. Nesse córrego. Sujo. Olha aí, tem até animal aqui, ó. Imagina a quantidade de rato, hein? Olha aqui, lixo, sacola, né? A implantação da infraestrutura urbana, como rede de água e esgoto, iluminação pública, pavimentação das ruas e coleta de lixo, nem sempre acompanha o rápido crescimento das cidades. A falta dessa infraestrutura atinge principalmente os bairros mais carentes, como esse mostrado ao lado em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, em 2016. Muitos deles também não possuem escolas, creches, nem postos de saúde em número suficiente para atender a toda a população. Ou seja, se para a gente aqui está ruim, que estamos no interior e temos acesso a tudo isso aí que foi mostrado, imagina para quem está vivendo sem essa infraestrutura. Complicado, né? Às vezes a gente reclama do buraco que tem na rua, né? E temos que reclamar mesmo, porque é um direito nosso, como cidadão, ter ruas bem pavimentadas, ter iluminação pública, ter segurança, ter um esgoto de qualidade, ter uma rede de água que realmente seja eficiente, que chegue água limpinha na nossa casa, sem problema nenhum, sem contaminação. Mas imagina essas pessoas que estão vivendo hoje essa situação deplorável, igual na cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, né? Imagina as pessoas vivendo no morro. Complicado, né? E ainda nós estamos falando de grandes centros, mas lá no norte do país as pessoas moram em casas de palafita. São casas que são construídas sobre o rio. E aí o esgoto cai no rio e as pessoas não têm acesso à água encanada e tomam um banho no mesmo rio aonde cai o esgoto lá do banheiro. Imagina quantas doenças, hein? Aí vem a cólera, vem os problemas com parasitas, que a gente já estudou lá em ciências, então é bem complicado, né? Algumas perguntinhas para vocês. No município onde você vive, existem problemas como os que foram mostrados? Há outros problemas? Comente com os colegas. Então, você vai gravar um vídeo ou um áudio respondendo essa questão para mim, beleza? Converse com os colegas sobre como alguns desses problemas urbanos podem ser solucionados. Se você conhece um exemplo disso, conte a eles. Então, você vai gravar um vídeo pensando em uma solução para esses problemas que nós temos aqui, tá bom? Então, pensa, conversa com seus pais, conversa com a sua família, tira uma ideia com eles, lê novamente o texto e grava para mim um vídeo curtinho, respondendo a questão número 1 e número 2. Tá certo? Então, já eu volto com a próxima atividade, que ela é feita no nosso livro, tá? Até mais!